Então como é que você sabe, né, se o seu modelo ele é identificado ou não? Né? Como é que a gente faz esses cálculos de identificação do modelo? Então eu estou aqui trazendo um exemplo, né, aqui entre motivação, né, e desempenho escolar. Né? Então aqui nesse meu exemplo eu tenho duas variáveis latentes, eu tenho 3 itens aqui para cada uma delas e eu estou dizendo que essas duas variáveis latentes elas têm um sistema de correlação entre elas. Tá? Então vejam só, vamos pensar aqui um pouco quais são as variáveis que a gente, quais são os dados, né, as informações que a gente está precisando pegar do modelo. Né? A gente precisa pegar primeiro 6 erros de medida, né? Então a gente não sabe quanto é esse erro de medida, precisa ser calculado esse erro, esse erro, esse erro, esse erro, esse erro e esse erro. Então são 6 erros de medida. A gente precisa estimar 6 cargas fatoriais, então carga fatorial, carga fatorial, carga fatorial, mais 3, 1, 2, 3, então 6 cargas fatoriais. A gente precisa estimar também duas variâncias desses fatores, né, aqui. Então a gente tem a variância do fator motivação, a gente tem a variância do fator desempenho escolar, e a gente tem uma covariância, né, entre esses dois fatores aqui. Então, pessoal, quando a gente soma nessa quantidade de informações que a gente precisa, a gente tem 6 erros, 6 cargas fatoriais, são 12, duas variâncias, 14, uma covariância, 15. Então a gente tem 15 incógnitas, tá? E quantas informações a gente dá para o modelo? Vejam, pessoal, aqui que a única coisa que o modelo tem é o padrão de correlação dos itens, tá? Porque isso aqui está no nosso banco de dados. Nosso banco de dados, né, se você está trabalhando com um instrumento psicológico, você coleta essas informações, você coleta os itens, né, as respostas que as pessoas dão a esses itens. Então vejam que eu tenho aqui, ó, 3 itens de motivação e eu tenho aqui 3 itens de desempenho escolar. Então, na verdade, eu tenho 6 itens, tá? Então, quando eu venho para uma tabela de correlação, eu tenho exatamente isso, ó. Motivação 1, motivação 2, motivação 3, desempenho 1, desempenho 2, desempenho 3, e eu tenho a tabela de correlação aqui, tá? Motivação 1 com motivação 1, a correlação ela é 1, a mesma coisa para 2, a mesma coisa para 3, né? 3 com 3, desempenho 1, correlação é perfeita, né? A correlação dela com ela mesma é 1, desempenho 2 com desempenho 2, correlação dela com ela mesma é 1, e a mesma coisa para desempenho 3. Só que eu tenho a correlação aqui também, né, entre as outras variáveis, então motivação 1 com motivação 2, motivação 1 com motivação 3 e assim sucessivamente. Bem, eu não sei se você sabe disso, né, mas quando a gente apresenta uma tabela de correlação, a gente só apresenta a metade dela, né, porque essa parte de cima aqui ela é uma parte espelhada, tá? Então, por exemplo, vou mostrar aqui, desempenho 2, tá? Essa daqui, ó, desempenho 2 com motivação 2. Então essa variável aqui, esse quadrado aqui que está em branco, ele já foi apresentado. Motivação 2 com desempenho 2. Tá aqui ele, tá? Por isso que a gente não repete. Mas enfim, retomando, né, voltando aqui para o que importa. A gente tem então, pessoal, nessa tabela de correlação, 21 informações. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então vejam que as informações que a gente tem são as informações conhecidas, elas advêm sempre da tabela de correlação. Então a gente tem 21 informações aqui, sendo que a gente tinha 15 incógnitas de dados para estimar, né? Então, no nosso caso, a gente tem 6 graus de liberdade, que nada mais são do que o número de informações que a gente tem menos o número de informações que a gente precisa que o modelo destrinche para a gente, né? O estrutural. Nesse caso, 21 menos 15, graus de liberdade igual a 6. Então, o modelo ele é super identificado. Então, a gente consegue estimar aí tudo direitinho, tá?